Boa noite a todos que estiverem aqui ao vivo, quem estiver no link. Hoje nós vamos ler Levítico, capítulo 27, último capítulo de Levítico, lei, qual é o nome do livro? Levítico, lei para o sacerdote, do sacerdócio para o sacerdócio, né? E obviamente que vocês já viram do capítulo 1 ao capítulo 27 o quanto a gente aprendeu, o quanto Deus nos abençoou com essa leitura. Por isso que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala que, né, as coisas antigas eram sombras do que há de vir, mas obviamente é que é para o nosso aprendizado, isso é bíblico, né? E a maioria das coisas que eu penso, né, aqui, que eu for falar com vocês e tudo mais, a maioria, se não tudo, vai ser com respaldo bíblico, tá? Eu não me lembro, assim, se teve alguma vez, em alguma das lives, há anos atrás ou aqui agora, se Deus me deixou usar minha, assim, tirando os meus testemunhos, né, minha própria opinião, se não quando eu também falo que é minha própria opinião, para poder guiar vocês de alguma forma. Então, tudo o que eu falar que tiver um efeito na nossa vida, algo assim, vai ter respaldo bíblico, vai ter onde caçar na Bíblia e ver que aquilo ali que está sendo passado para vocês não é uma pessoa que inventou algo do tipo, né? E acho que é isso que faz parte da nossa oração, quando a gente está orando, eu peço para Deus me usar como canal, né? Não que eu seja, não que eu o use como canal, que ele me use como canal. Então, com respaldo bíblico, né? Tá escrito isso. Mas então, eu acho que esse último capítulo desse livro todo que a gente leu está fechando um ciclo muito lindo, um ciclo de perseverança, né, para todos que começaram, perderam mas depois, né, botaram em dia, e aí, porque é igual um relacionamento com o ser humano. Né? Se você está num relacionamento com o ser humano, você está num aplicativo de relacionamento, você está conhecendo uma pessoa, você é apresentado a uma pessoa, qualquer tipo que seja o caminho que você chegou até uma pessoa especificamente, leva-se a dedicação para você conhecer a pessoa, para você chegar ao ponto de chamar a pessoa de amigo, para você chegar ao ponto de chamar a pessoa de colega de trabalho, você chegar ao ponto de chegar, né, chegar ao ponto, desculpa, e chamar a pessoa de esposo, de esposa, de namorado, de namorada. Então, assim, com o relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Requer a nossa dedicação, assim como a gente faz com as pessoas, assim como a gente faz com a amizade, assim como a gente faz com a pessoa até que a gente chega ao ponto de casar com a pessoa, é assim que a gente. Então, com Deus não pode ser diferente, pelo contrário, tem que ser melhor ainda, tem que ser mais ainda, né? Porque o ser humano. Ele tem uma capacidade limitada de suportar um outro muito perto, né? Então a gente necessita de um tempo para nós, a gente necessita de um tempo para pensar sozinho, a gente precisa, não que a pessoa precise não ter ninguém por perto, mas tem vezes que a gente precisa sozinha, vai tomar um banho sozinho, ficar quieto sozinho, ficar quieta, vai para uma praia, vai para algum lugar, né, para orar, ou então vai assistir um filme sozinho, fazer alguma coisa sozinho, porque é importante. Mas com Deus, não. Então, com Deus tem que ser o contrário do que esses relacionamentos nossos hoje em dia não, nossos relacionamentos mesmo. Porque a gente não tem que dar esse tempo de Deus, né? Ou para Deus, ou para nós mesmos com Deus. É o contrário. A gente tem que colocar Ele na nossa vida em todos os. Até quando a gente não aguenta mais ouvir a voz de alguém, mas a gente precisa dele. Ou quando a gente não aguenta mais estar no ambiente de trabalho, a gente precisa dele. Ou quando a gente está num relacionamento, a gente precisa dele. Então, a dedicação que a gente põe na leitura da Bíblia, nessas lives principalmente, é o nosso relacionamento com ele. É a gente pulando um passo, o outro passo, o outro passo, e indo níveis e níveis e níveis, né? Até que aquele relacionamento fica tão. É como um, exatamente como um. Então você fica. Por isso que existem níveis de fé bíblico, que Paulo fala, a fé beber, né? Quando ele fala do alimento sólido, do alimento líquido, né? Então, quanto mais você se doa a Deus, mais ele se doará a você. Quanto mais você busca informação sobre ele quem é, mais ele te dará informação sobre ele quem é. É essa troca que a gente faz com as pessoas que a gente precisa ter com Deus. Essa né, esse tempo que a gente põe de querer conhecer alguém, de querer conhecer algo, ou estudar alguma coisa, de ler todo dia, ou então fazer. Então, com Deus é a mesma coisa. E eu queria, né, trazer aqui nesse momento que estamos finalizando mais um livro. Então, honras e glória, obviamente, a Ele. Sempre que a gente faz uma live, a gente precisa agradecer por Ele no meio disso, porque isso aqui é Ele, é para Ele.
Então, que lindo que estamos aqui finalizando mais um, né? E pedir, e agora a gente vai fazer nossa oração, tá bom? Então vamos lá, capítulo 27 de Levítico. Senhor Jesus Cristo, que maravilha podermos acabar esse livro, né? Todos aqui juntos. Que maravilha, Senhor, o Senhor ter colocado no nosso coração, através do Espírito Santo, a vontade de te procurar cada vez mais, de alimentar nosso espírito, alimentar nossa alma cada vez mais. Que bom, Jesus, que o Senhor nos deu saúde para chegarmos até aqui. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, nós vamos continuar com saúde para finalizarmos toda a sua palavra, Senhor. E do resto da nossa vida. Obrigada, obrigada por nos colocar aqui unidos, por ter nos escolhido a dedo aqui, ter escolhido cada um que viria, quem começou desde o início, quem entrou depois, quem perde aqui hoje, mas assiste amanhã, todos aqueles, Senhor, que o Senhor chamou a dedo, não fui eu, não foi ninguém, Senhor, mas o teu Espírito que através de nós convidou um, convidou outro, convidou, estamos aqui hoje nos reunindo para ler a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse livro, nesse último capítulo de Levítico, o Senhor nos dê uma boa leitura a partir do próximo, que o seu Espírito Santo me use como canal para revelar aquilo que está debaixo dos nossos olhos, o que a gente não consegue enxergar, meu Deus. Que esse finalzinho de capítulo a gente possa te conhecer mais e mais e mais e mais e mais. Cada vez mais, meu Deus, que a gente possa mergulhar de cabeça na tua leitura para conhecer mais de ti, para o nosso relacionamento com o Senhor estar sempre a prioridade, sendo a prioridade da nossa vida. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada pelo sacrifício que foi feito por nós. Obrigada que o mínimo que a gente pode fazer, meu Deus, é isso. E que o Senhor ainda assim nos traz aqui através do teu Espírito, porque se dependesse de nós, nós não iríamos. Então, que misericórdia, que amor que o Senhor tem por nós. Obrigada, meu Deus, por esse privilégio. Obrigada, Jesus. Que o Senhor nos livre de todas as distrações dessa live. Que o Senhor faça com que sejamos na prática aquilo que aprendemos no seu nome, no seu reflexo. Obrigada. Consagramos essa live a ti, ao teu nome. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá. Capítulo 27, normas acerca de votos e dízimos. Vocês mandaram uma mensagem aqui, eu vou ver agora, pera. Ah, tá bom. Vamos lá. Normas acerca de votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor, mediante o pagamento do valor dessa pessoa, você deve usar as seguintes escalas de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Peraí, antes que a gente finalize aqui, né? Só para que vocês entendam, para vocês não ficarem. Como assim? Está vendendo uma pessoa? Como é que é? Vocês sabem que bíblico que Cristo pagou um preço muito alto por nós, né? Então a gente já entende como é que Deus faz, o modo operandi, né? Aqui ele está falando da pessoa fazer um voto especial e de dedicar uma pessoa ao Senhor, de consagrar a pessoa X, Y, Z a Deus. A gente vê isso durante a Bíblia com Débora, a gente vê isso durante a Bíblia. Então, assim, consagrar a Deus, ok? Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta, aí ele está falando como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom por um ruim, ou um animal ruim por um bom. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote,
e ele determinará o valor e a sua avaliação, alta ou baixa, será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Então, fazendo um voto, conversando com Deus, entregou o animal, ou como é que fala? Ou consagrou de uma pessoa, né, para aquele voto. Tem os valores específicos, se for animal, como oferta especificamente, também tem avaliação, tudo mais. Se a pessoa quiser comprar de volta o animal, só pagar o mesmo valor que foi dado, né? Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte da sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano de jubileu, será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano de jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornará propriedade do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte da sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como adoção sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro, mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, ou um animal, ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Quando você consagra sua vida, quando a gente consagra a live, pertence a Ele. E muitas pessoas, obviamente, não fazem isso, não têm essa confiança de consagrar tudo, porque depois que ele toma conta, é dele. Tudo é dele, né? Mas depois que você consagra do seu coração, da sua própria vontade, da sua própria fé de você entregar algo a ele, você não pode pegar de volta. Ai, Senhor, eu fiz um voto com isso, vou pegar de volta, porque não funciona dessa forma. Tudo que for para consagrar ao Senhor. Quando é campo, aí envolve colheita, envolve leis, por exemplo, ano do jubileu, envolve muitas coisas. Então, aquilo ali, quando for vendido, né, para uma outra pessoa, principalmente, não pode ser comprado de volta. E principalmente porque vira dos sacerdotes, né, que não trabalham, não pagam, porque eles são consagrados ao Senhor. Os sacerdotes são consagrados ao Senhor. Logo, eles não podem, né, eles não fazem trabalhos e guerras e nada disso, ok?
Então, tudo aquilo que a gente consagra ao Senhor, não tem como a gente pegar de volta. Consagro a vida consagro meu trabalho ao Senhor, consagro meu filho, consagro minha filha, consagro minha vida, consagro... Tudo que você entrega a Ele, é para Ele tomar conta para você. É para Ele te orientar como fazer, para onde ir, o que fazer, o momento certo, o momento... Então, quando você se consagra, né, a Ele, e isso é lindo, porque quando você se consagra a Ele, Ele te envia, nesse voto, Ele te envia aquilo que é dele. O Espírito dele, o Espírito Santo, né? Então, quando você se consagra, você se entrega e você crê em Cristo, você tem o Espírito dele. Então, você é uma troca. Você entrega algo que nem te pertence, mas que, né, você habita aqui nessa terra e ele te dá, obviamente, aquilo. Então, a lealdade de Deus é muito linda e é o que ele quer das pessoas. Que sejam fiéis, que sejam leais a ele. Logo, se você fez isso, se você fez um voto, nunca mais pense naquilo. O que a gente já falou aqui, que é diferente de promessa, né? Então, essa é uma diferença muito grande. Contudo, qualquer coisa... Não, desculpa, peraí. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta. Deverá ser executada. Isso aí, né, falando das penas que tinha lá. Lembrem-se que nessa época aqui, essas leis eram muito necessárias, e necessárias de serem também, muitas das vezes, né, muito rígidas, porque eles não tinham polícia, eles não tinham sistema carcerário, eles não tinham... Então, não tinha como prender, eles não tinham isso. Ou você é livre ou você morre, ou você pertence a Deus e obedece a Deus, ou os seus erros vão ter consequências. Eles não tinham cadeia nessa época, eles não tinham, né, prisão, eles não tinham, não tinha. Era eles e a lei. A lei era aquilo que segurava eles, a lei era aquilo que fazia. Então, Deus, muitas das vezes, né, ele deixa explícito que era muito rígido, porque não tinha outra forma de fazer. Era essa forma. Como é que eles iam ficar perambulando para lá e para cá, andando, desculpa, andando para lá e para cá, deserto aqui, deserto ali, e carregando preso, e fazendo com que, né, aqui especificamente, né, nesse momento aqui. A gente não está falando de outros povos e outros, né, porque você pode perguntar, ué, mas José foi preso. A gente não está falando, a gente está falando dos hebreus, a gente está falando dos israelitas, de Deus tirando eles, cuidando de outras crenças, outra cultura, isso tudo eles tinham lá, mas com o povo, andando, o povo de Deus, e Deus não é o que prende, Deus é o que liberta. Então Deus né, não criou isso. E você não vai ver uma prisão uma prisão criada por Deus na Bíblia. Ah, mas espera aí, os apóstolos ficaram presos. Isso era um sistema romano, isso era um sistema de antigamente. Aí começaram, né, a criar tudo isso, mas muito depois. Mas nesse momento aqui, não tinha, ok? Se você desejar comprar de volta a 10ª... Então, por isso que a lei ela precisa ser rígida. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencente ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santo. Separando, você vê? A palavra santo é de separar. Então, você considera santo aquilo que você separa a parte do restante. Deus nos separou a parte do mundo, logo somos santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins e nem substitua um pelo outro. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Então, esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Então, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, finalizamos. A gente vai iniciar Números 1, ou seja, no primeiro capítulo de Número 1, e em Números amanhã, se Deus quiser. Hoje é quarta, então amanhã. Amém. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma boa live. Um beijo para todos vocês. Beijo, Deus, te amo. de noite. Amo você também. Beijo, beijo, beijo.